O que é a NR06? A NR06, ou Norma Regulamentadora 6, é uma norma regulamentar ao uso de equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs. Ela estabelece várias obrigações, tanto para o empregador quanto para o empregado, que visa preservar a segurança e o conforto de todos os pontos do trabalho. Junto com outras NRs, ela foi criada em 8 de junho de 1978, figurando assim dentro de outras várias diretrizes da CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. E outros pontos que iremos apresentar a seguir. Vou falar dos tipos de EPIs. Primeiramente no geral e depois focado na área da saúde, nossa área. Então, os equipamentos de proteção individual, no caso os EPIs, eles servem como proteção para o trabalhador. E no geral, os tipos são de danos físicos, biológicos e químicos e de longo prazo. Os danos físicos, como o próprio nome já diz, já dá para entender que são danos causados ao físico do trabalhador. Por exemplo, o capacete. O capacete é um PI de dano físico, porque o capacete está protegendo a área da cabeça contra ferimentos e traumas. Os biológicos e químicos, eles são aqueles EPIs que protegem o trabalhador, aquele trabalhador que se expõe a agentes biológicos ou químicos. No caso dos biológicos, um exemplo é o vírus e o químico, o veneno. Um EPI para o biológico, um exemplo é a máscara. E o químico é aqueles macacões de proteção. Mas não por causa de veneno. É um exemplo de EPI. Vamos agora falar dos de longo prazo. Esse é assim, vou dar como exemplo um trabalhador que trabalha no aeroporto. Ele faz manutenção de aviões. Então ele está lá exposto àquele barulho, que então tem o EPI, que é protetores de ouvido. A longo prazo, porque se não tivesse esse EPI, o trabalhador teria um dano a longo prazo por estar constante, digamos assim, contato com aquele ambiente que tem bastante barulho de um avião. E ele protege a audição do trabalhador. Os tipos de EPIs focados na área de saúde. Alguns exemplos de EPIs da área de saúde. Então, a luva. A luva é um tipo de EPI da área de saúde em que protege a gente de contaminações e, tipo, umidade excessiva, temperatura, essas coisas. Os óculos de proteção. Os óculos de proteção sabemos que pelo olho dá para ser contaminado. Então, os óculos de proteção servem para proteger o profissional da saúde, e não só o profissional da saúde, como outros profissionais também, mas como agora estou falando focado na área de saúde, estou dando alguns exemplos. Que então sabemos que somos contaminados pelos olhos, e se não tivesse esse equipamento, a probabilidade de ser contaminado seria maior. Então, os óculos de proteção protegem os nossos olhos. E o avental, ele protege o paciente não, o trabalhador de secreções, contaminações, entre várias outras coisas. O avental de extrema importância também. Agora eu vou falar da máscara. A máscara, como eu citei antes, está sendo de grande importância agora que estamos numa pandemia. Está evitando muito contágio. Então a máscara, ela protege contra os agentes biológicos e entre várias outras contaminações. É isso então. Obrigada.
A NR6, ela pontua a necessidade do uso contínuo dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Essa é uma das maiores dificuldades das empresas de segurança do trabalho, visto que muitas pessoas não sabem que é dever do trabalhador fazer o uso contínuo dos EPIs durante todo o expediente do trabalho. Se o funcionário ele não fizer o uso do EPI, ele está sujeito a punições. A importância dos EPIs não se trata apenas de cumprir, né, as normas, mas a proteção do próprio trabalhador. O EPI ele proporciona o conforto no dia a dia do funcionário e a proteção do funcionário com relação ao corpo a acidentes do trabalho. Nós, por exemplo, da área de saúde, estamos em contato com vários pacientes. Então, quando usamos o EPI de forma adequada, de forma contínua durante todo o expediente do trabalho, estamos nos protegendo de contaminações, de doenças e também estamos protegendo os pacientes, né, que estamos atendendo, também de contaminações. Vale ressaltar que o uso do EPI não é de responsabilidade apenas do trabalhador, mas também do empregador. O empregador ele tem que conscientizar os seus funcionários, tem que assegurar que os funcionários estão fazendo uso do EPI, fiscalizar tudo certinho e cabe a nós, trabalhadores, fazermos o uso adequado dos EPIs. O Brasil ele se encontra na posição 4 no ranking mundial de acidente do trabalho e a normatização do uso dos EPIs é justamente para tirar o Brasil dessa posição. Então, se fizermos o uso adequado do EPI, se tivermos consciência, se usarmos o EPI de forma contínua durante todo o expediente do trabalho, então estamos nos protegendo a outros e também estamos proporcionando que o Brasil saia desse ranking que é tão alto, né? O Brasil está na 4ª posição. Então, quando fazemos isso, agimos de forma consciente, nos protegendo outros, também estamos colaborando para que o Brasil saia dessa posição. Olá, bom dia. Eu vou falar um pouquinho do referente a treinamento e fiscalização dos EPIs. É de responsabilidade da empresa, junto com o setor de segurança, técnico ou engenheiro de segurança, tá fazendo essa capacitação junto com toda a equipe, o treinamento dos seus funcionários, conscientizando referente ao uso correto dos EPIs, até para evitar ou reduzir acidentes no trabalho. E também evitando, de outras formas, em alguns lugares, problemas também com o próprio governo. A CIPA, ela faz uma semana de conscientização interna de treinamento com os funcionários. Porque, às vezes, no dia a dia, acaba esquecendo de estar usando, ou não esquecendo de como usar, mas esquecer de usar o próprio equipamento. Tipo, a máscara tem que estar cobrindo nariz e boca. Às vezes o funcionário pode deixar abaixo do queixo, só cobrir boca. O uso da luva para alguns procedimentos. O óculos também, que é muito importante, não deixa de ser. E às vezes acontece do funcionário não usar. Onde a empresa também, ela é que faz a própria fiscalização desse funcionário que não usa ou que não está usando o equipamento correto. Sempre tem que haver o diálogo, uma reunião, tentar encaixar aquele funcionário na equipe, fazendo com que ele possa fazer corretamente o trabalho dele, até para evitar doenças para o próprio funcionário. Um acidente ou qualquer um outro acidente, a depender do momento que você esteja utilizando o seu equipamento ou da sua própria função. Não havendo parte do trabalhador a colaboração para o uso desse equipamento, ele pode estar sendo até punido por esse incidente, né? Por ele não estar usando o seu equipamento corretamente, ou tipo, já falou várias vezes, nele não se encaixou, não conseguiu se enquadrar, infelizmente ser trocado, porque nada é insubstituível.
eu tenho como exemplo, não na área da saúde, mas o meu irmão, ele trabalha em uma empresa de bebidas e o próprio supervisor dele uma vez pegou sem a luva e ele carregando várias caixas de cerveja no ombro cheia. E ele foi chamado a atenção e no momento em que ele foi chamado a atenção, ele passou tipo por uma... Como é que eu posso explicar? Tipo, por uma reciclagem. Tendo a possibilidade dele não se encaixar e ele simplesmente ser demitido por justa causa por ele não estar usando o equipamento. Disponibilização dos EPIs. Independente do risco qual o colaborador esteja exposto, é a obrigação da empresa, de acordo com essa norma, a disponibilização dos equipamentos de proteção individual aos seus trabalhadores. Vale também destacar que esses equipamentos devem ser gratuitos, então não deve ter a justificativa de que os equipamentos foram descontados do salário, pois eles são gratuitos e direitos do colaborador. E também alguns desses equipamentos são os óculos, as máscaras faciais, os protetores faciais, as máscaras de solda, protetores auditivos, respiradores purificadores, coletes refletivos, respiradores de adução, vestimento e muito mais. Outro ponto a se falar é sobre a troca. A troca desses equipamentos, quando necessária, também é o direito do colaborador, pois os equipamentos que eles devem trabalhar têm que estar em perfeita condição, principalmente aqueles onde trabalham onde o uso é indispensável. Bom dia, colegas. Bom dia, professora. Vou falar um pouco da manutenção, né, e troca, né, de EPIs. Cada equipamento de proteção individual tem uma regra diferente e referente à sua manutenção ou troca obrigatória. Obrigatória, né? Então, assim, essa medida vai também da função exercida pelo funcionário. No caso, o funcionário, quando entra na empresa, é obrigatório, né, que a empresa ela dê, né, os EPIs para que o funcionário venha trabalhar tranquilo, né, venha estar seguro, né, que está sendo protegido, né, trabalhando nessa empresa, por devido de a empresa contratá-lo e dar os EPIs. Então, é necessário que a empresa dê capacete, né, para que venha proteger, que se o funcionário cair, não bater a cabeça, não ter, né, uma coisa séria, grave. Então, o capacete estando na cabeça do funcionário já vai proteger de uma queda, né. No caso, a empresa também, né, tem que oferecer luva para o funcionário, para que o funcionário venha trabalhar, né, tranquilo, para que ele não venha pegar, né, uma doença, né, contagiosa, né. Então, a luva para proteger, que venha, né, utilizar também fone de ouvido, né, que vai proteger, né, o funcionário. Então, tudo isso é importante dentro de uma empresa, para, né, um funcionário. Então, a empresa é obrigatória que a empresa ofereça o EPIs para o funcionário, né, que o funcionário não venha trabalhar sem EPIs, porque é obrigação da empresa o funcionário ter os EPIs para trabalhar na empresa, entendeu? Porque se acontecer o funcionário trabalhar sem EPIs, quem vai ser responsável vai ser a empresa, né? E o funcionário não é obrigado a trabalhar numa empresa dessa que não tenha, né, um EPIs para que venha se proteger, né? Então, é obrigatório. E também, né, é importante que tenha um controle, né? Um controle sobre a validade, né? Tem que ver a validade, né,
de cada equipamento, né, tem que olhar a validade, né, tem que ser realizada, né, para não ter falha, né, no momento de realizar, né, a manutenção ou troca do equipamento. Então isso também tem que olhar, porque não pode trabalhar com nada vencido, né, a validade vencida. Tudo tem que ter validade, né, então tem que ter atenção nisso aí, ter aquele controle para não ter uma falha, né, não ter um erro por devido, né, o equipamento, né, tá vencido. Então, isso tem que prestar atenção, tem que olhar bem, né? E é isso aí. Temos que trabalhar em uma empresa que venha dar um suporte pra gente, né? E em que sentido? Que venha dar o EPIs para que a gente venha trabalhar tranquilo e se sentir protegido, né? Que a empresa está sendo responsável pela gente e está preocupado com a gente sobre o EPIs. Então, que viemos trabalhar em uma empresa e que me oferecer o suporte de EPIs. Fora isso, não é bom a gente trabalhar sem EPIs. E sabendo que a empresa é responsável por isso aí, certo? Obrigado, Deus abençoe a todos e que dê um bom dia. Obrigada.